Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Estamos realizando mais uma live e desde já agradeço pela presença de vocês. Nós vamos orar ao Senhor para prosseguirmos com a palavra. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua presença. Sabemos que o Senhor é onipresente, está aqui e está com meus irmãos em suas casas. Por isto eu dou graças pela presença do Senhor, pelas bênçãos já recebidas, pelas que estamos recebendo e pelas que iremos receber, porque a promessa do Senhor é abençoar todos que buscam o Senhor. Aqui estamos buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Peça ao Senhor que tem misericórdia, perdoa todo e qualquer pecado que queira impedir que as nossas orações cheguem ao Teu trono de graça. Ajude-nos ao ouvirmos a Tua palavra, que possamos tomar posse, recebê-la de bom grado em nossos corações. E nos ajuda, Pai, a ser praticantes da Tua palavra, pois é o que faz a diferença na vida do verdadeiro cristão. Nós agradecemos ao Senhor já pela mensagem que o Senhor me deste para trazer nesta noite para os meus amados irmãos e amigos. Obrigado porque o Senhor falaste comigo através desta palavra. Por isso aqui estou, para que possa ouvir mais uma vez a Tua palavra e ajude-nos, pois queremos só receber, praticar e agradarmos ao Senhor. Eu peço ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Berenice, minha esposa, minha companheira, ajudadora, obrigado, porque sempre está me ajudando. Gileide, Gigi, muito obrigado, boa noite. Nós estamos juntos na graça e na paz do Senhor, amém? Vamos lermos a palavra de Deus, já com atenção, para que nós possamos guardá-la em nossos corações, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Nós estaremos lendo os versos 37 e 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois para Deus nada é impossível. Só a paradinha. Nós estamos diante do Deus onipotente, todo-poderoso, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a Tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. Mas por que o pastor está com um tema sobre o cristão e o seu otimismo e lê o texto sobre Maria? Meus amados, se nesta terra houve alguém otimista, esta foi Maria. Ela não só foi otimista por ouvir a palavra de Deus, mas aceitou o desafio da promessa de Deus de gerar o seu filho em seu útero. Portanto, meus amados irmãos, o que nós vamos dizer hoje a respeito do cristão e o seu otimismo tem muito a ver com Maria, porque todo cristão
ou pelo menos deve ser, otimista, firme na fé no Senhor Jesus Cristo. Maria, mesmo antes da promessa, ela já cria. Era uma mulher temente a Deus. Aceitou o desafio para fazer a vontade de Deus, para que o Filho de Deus viesse a este mundo, com o nome Jesus, o Salvador. Mesmo antes de conhecer o Messias, ela aceitou entregar o seu corpo a Deus para gerar ali o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. É claro que se Maria rejeitasse, Deus oferecia essa oportunidade a outra mulher, mesmo porque o objetivo de Deus era que o seu filho tivesse duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Por isso, a necessidade de nascer de uma mulher, para que tivesse duas naturezas. A divina, para suportar a natureza humana, para que a natureza humana fizesse a vontade de Deus, e a humana, para conhecer melhor a humanidade, e para que a humanidade pudesse entender o plano de Deus para a vida de todos aqueles que precisam da salvação. Pois Jesus veio buscar e salvar a humanidade que se havia perdida. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos prosseguir esta mensagem, e eu quero dizer que daqui para frente nós vamos usar o versículo 37 como versículo-chave para esta mensagem. Pois para Deus nada é impossível. Este é o versículo-chave. Fala sobre o Deus onipotente. Para Deus não há impossível. Glória a Deus. Nós adoramos o Deus dos impossíveis, o Deus todo-poderoso. Amém? Vamos fazer uma pergunta para dar continuidade. Seria possível crer em uma gravidez pelo Espírito Santo de Deus? Maria não só creu, ela não só acreditou, mas gerou o próprio Filho de Deus. Aceitou o desafio. Era uma mulher temente a Deus, e Deus a procurou e encontrou para gerar o seu filho. Portanto, é possível acreditar, só que Deus jamais enviará o teu espírito para gerar o seu filho em outro ventre, em outra mulher. Esta foi a oportunidade única, porque o Filho de Deus cumpriu a sua missão aqui na terra. Nasceu, viveu, operou maravilhas nesta terra para a salvação de todo aquele que crê. Foi morto, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Não haverá outro Salvador, este é o único. Maria foi privilegiada, foi usada por Deus para trazer o único Filho de Deus nesta terra entre os homens. Quero dizer que muitas mulheres certamente gostariam de ter este privilégio, mas era só para uma. Amém? Mas nós temos o privilégio, não só as mulheres, de tomar Maria como modelo de uma pessoa temente, uma pessoa que realmente era otimista e tinha fé, creu, e Deus usou para trazer o seu filho à terra entre os homens. Meus amados irmãos, pois para Deus nada é impossível. Mesmo que alguém não crer,
assim como os religiosos da época não criam, via Jesus apenas como filho do carpinteiro, via Jesus apenas como alguém de Nazaré, e ainda fazendo pergunta, como eu disse na mensagem passada, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse não é o filho do carpinteiro, qual as suas irmãs vivem entre nós? Era assim que eles viam Jesus. Eles não conseguiram ver Jesus como Messias, como Jesus o Salvador. Mas bem-aventurado aqueles que creram, e aqueles que creem, e aqueles que crerão, porque deles é o reino do céu. Aleluia! Nós somos muito felizes porque Deus enviou o seu Espírito para tocar em nossos corações, quebrantando, para que nós pudéssemos arrepender dos pecados e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Vamos prosseguir? Então aqui está a pergunta e a resposta principal para dar prosseguimento nesta mensagem. Maria, modelo e fé. Maria, uma mulher otimista. Maria aceitou o desafio, foi abençoada por Deus. E não só Maria, mas José também foi procurado pelo anjo e aceitou Maria como sua esposa. E foi o tutor legal de Jesus, não o pai humano, tutor, cuidador de Jesus. Porque assim como todas as crianças precisam de um pai na terra, assim Jesus teve José como tutor legal. Amém? Vamos lá? Vamos prosseguir? Primeiro ponto. Quem é Deus para você? Essa pergunta eu já fiz para mim enquanto eu estudava, enquanto eu preparava esta mensagem. Quem é Deus para você? O cristão conhece Deus como o Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Conforme o verso 37. O que diz no verso 37? Pois para Deus nada é impossível. É o Deus todo-poderoso. É assim que o cristão, o verdadeiro cristão, conhece esse Deus que nós seguimos, que nós recebemos, que nós realmente temos em nossa vida o Teu Espírito para nos guiar, ensinar, para que não desviamos, nem para a direita nem para a esquerda, mas fitados os olhos no Senhor, seguimos a Deus para a eternidade, desde aqui para a eternidade. Amém? Então está aqui a pergunta e a resposta. Todo cristão tem o dom do otimismo, claro. Ou ele tem o dom do otimismo, ou então não é cristão. Todo cristão tem o dom do otimismo. E pela fé, ele se enche de esperança. Aleluia! Eu quero dizer, meus amados, a esperança, a esperança que alcança, é a esperança de alcançar, nós temos a esperança de alcançar os nossos objetivos e ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Prosseguindo, eu quero lhes dizer o seguinte: nós somos otimistas, somos cristãos otimistas, pois nós sabemos esperar com fé, pois confiamos no Deus dos impossíveis, como diz a palavra do Senhor, no versículo que acabamos de ler. Pois tudo é possível ao que crê. Quem crê é otimista, é pessoas de fé. Todo aquele que crê é otimista e uma pessoa de fé.
Como está o seu otimismo? Mais uma pergunta para prosseguir. Como está o seu otimismo? Como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? Recebamos estes dons para praticarmos no dia a dia, na presença de Deus e dos homens aqui na terra, a favor do trabalho, da obra de Deus. Foi para isso que Ele nos concedeu estes dons. Vamos para o segundo ponto desta mensagem. Segundo ponto. Esse segundo ponto nos leva a três passagens bíblicas sobre o otimismo. Primeiro está em Provérbios. A primeira passagem está em Provérbios, capítulo 21, verso 1. Vamos abrir? Provérbios, capítulo 21, verso 21. A palavra de Deus nos diz: o que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. Olha o privilégio de quem segue a justiça e o amor. Quem é Deus para você? Deus é justiça, Deus é amor. E nós seguimos a justiça e o amor quando nós seguimos a Deus. Meus amados, embasado nesta mensagem, nós precisamos estar atentos para seguirmos a Deus e servi-lo em espírito e em verdade. Eu quero lhes dizer o seguinte, passando agora para o terceiro ponto, versículo de otimismo, Romanos, capítulo 8, verso 28, de 28 a 30. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. A palavra de Deus nos diz aqui, no contexto, que por seguir a Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ler o 28 ao 30. Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Aqui, Paulo falando, homem inspirado por Deus, falou na época e hoje fala conosco através da sua palavra. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Somos glorificados hoje pela fé,
E esta glorificação total acontecerá na volta do Senhor Jesus, quando nossos corpos forem transformados, glorificados para a morada eterna com Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, na continuidade, quero lhes dizer que em nossos pensamentos positivos, cremos que nada pode nos separar do amor de Deus. Este amor que nos chamou por seu decreto. Deus nos predestinou para a glória eterna. Deus nos predestinou em seu Filho Jesus, para que tivéssemos a eternidade com Ele. Ele nos chamou, justificou e nos glorificou para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Aleluia! Esse é um dos maiores privilégios dos cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Mesmo que você seja de qualquer denominação, mas o importante é você ser um verdadeiro cristão, para que tenha também esses privilégios aqui, em Cristo Jesus. Por fé, já cremos na consumação dos séculos, como Jesus disse em Mateus capítulo 28, verso 20. Ele disse para seguirmos os ensinamentos dele, para ensinar as outras pessoas também. E a promessa que ele deixa ali, no fim do versículo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor é conosco até a sua volta. Vamos observando esses versículos que lemos. Na volta do Senhor Jesus, nós seremos transformados num corpo glorioso. Na segunda vinda do Senhor Jesus, lá o veremos como Ele é, e seremos como Ele é, pois ali já estaremos num corpo glorioso, transformado pelo Senhor, para viver a eternidade na glória de Deus. Aleluia! Vamos para o quarto ponto desta mensagem. Eu agradeço todos que estão me seguindo nesta live, ouvindo esta mensagem edificadora, para aqueles que querem que a sua vida espiritual vá avante com sabedoria diante de Deus, para viver aqui na terra, aguardando a volta do Senhor Jesus. Meus amados, o quarto ponto é também um versículo de otimismo. Abrem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, verso 13. E esse versículo, muitas pessoas acreditam, têm de cor e acredita que é para ele, mas só que não quer submeter como Paulo submetia a Deus, para que essas palavras sejam verdadeiras sobre a sua vida. Nós precisamos nos entregar por amor a Jesus e na obra do Senhor, para que isto se cumpra em nossas vidas. Filipenses capítulo 4, verso 13. Diz Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus amados, se nós cremos como Paulo, se nós servimos a Deus em obediência e fidelidade, nós também podemos dizer isto, que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, em Deus que nos fortalece. O otimismo, a fé,
nos leva a dizer, como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Deus nos fortalece para perseverar por fé e alcançar os nossos sonhos. Que sejam também os sonhos de Deus, os nossos objetivos, que sejam os objetivos de Deus, porque Deus quer muito cumprir seus objetivos, os seus sonhos em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos ser como Paulo, obediente, fiel, servindo ao Senhor, mesmo que custe a nossa morte. Então nós podemos dizer: com Deus eu estou, Ele é poderoso, e por isso eu posso dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece. Somos fortalecidos dia a dia por Deus para viver uma vida cristã adequada, conforme a palavra de Deus, fazer sempre a vontade de Deus. Amém, meus amados? Muito bem. Prosseguindo, eu quero dizer o seguinte: foi o próprio Deus, e presta atenção nisso, meus amados, foi o próprio Deus que nos predestinou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, para permanecer de bom ânimo até a volta do Senhor. Nós sabemos que, enquanto estamos neste corpo, andamos por fé e não por vista, na certeza que um dia deixaremos este corpo para habitar eternamente com Deus em sua glória, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versos de 5 a 8. Estas palavras ali está escrito. Nós sabemos que, enquanto estivermos neste corpo, andamos por fé e não por vista, na certeza que um dia deixaremos este corpo para habitar eternamente com Deus. Glória a Deus! Por isso, meus amados irmãos, confiamos, sabemos que enquanto estamos nesse corpo, andamos por fé e não por vista, mas quando Jesus vier em sua glória, sairemos deste corpo para um corpo glorificado por Jesus. Assim sendo o verdadeiro cristão, assim sendo, nós o veremos como Ele é e seremos semelhante a Ele, conforme a palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 3, verso 2. Vamos fazer uma pergunta para chegarmos ali na conclusão da mensagem. E que pergunta é esta? A pergunta que eu fiz para mim mesmo: você ama a Deus? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só repetindo aqui para ficar na mente e no coração. Você ama a Deus? Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou para todas as coisas, para o bem daquele que o ama.
os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu amado, minha amada, se você ama a Deus, Ele está no controle de sua vida, na relação dos seus propósitos. Se você ama a Deus, Ele está no controle da sua vida, na realização dos teus propósitos. Assim é contigo, comigo e com todos aqueles que amam a Deus, pois assim nos diz a palavra do Senhor. Assim sendo, você pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, conforme o Salmo 91, 2. Repetindo: assim sendo, se amamos a Deus, né? Se você ama a Deus, assim sendo, você pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso está no Salmo 91, verso 2. Prosseguindo: Deus é contigo, assim como foi com Josué. Ele está dizendo, conforme diz para Josué, em Josué, capítulo 1, verso 9. Se você ama a Deus, Ele está dizendo para você: você é um otimista. Esforça-te, obedeça a Deus e tenha bom ânimo, pois o Senhor é o teu Deus, Ele é contigo por onde queres que andar. Deus diz essas coisas para Josué, está no capítulo 1 de Josué, verso 9. E assim é, se você é um otimista, meu amado, esforça-te, obedeça a Deus e tenha bom ânimo, pois o Senhor é o teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Estas foram as palavras de Deus para Josué. E se queremos ouvir Deus falar isso para conosco, precisamos ser obedientes como Josué, esforçado, ser homens e mulheres que servem a Deus, dedicando a própria fé que Ele nos concedeu como dom em sua obra, em seu trabalho, para que sejamos bem-aventurados, muito felizes na presença do Senhor, mesmo em meio às aflições. Eu quero dizer aos amados irmãos que o segredo para sermos felizes, mesmo em meio às aflições, o segredo é o otimismo, confiança, obediência, fé e fidelidade. Se recebemos esses dons de Deus, é para aplicá-los no dia a dia, em nossas vidas, na vida do nosso próximo, no trabalho, na obra do Senhor. E assim, mesmo em meio às aflições, nós somos vencedores, porque Cristo venceu primeiro. E Ele disse: em mim, vocês são mais do que vencedores. Amém, meus amados? Mas, leve essa palavra contigo. Mas ao Senhor
ninguém o engana. Ele conhece os que verdadeiramente confiam nele. Confiança, palavra-chave aqui. Então nós precisamos obedecer a Deus, segui-lo pela fé, sermos otimistas, aplicar a nossa fé no serviço do Senhor, no Senhor, para que tudo aquilo que pôr nas mãos a fazer, sejamos bem-sucedidos. E assim seremos prósperos na obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor. É assim que Deus quer nos usar. Na conclusão, eu quero chamar vocês para o livro de Naum, capítulo 1, verso 7. Eu quero dizer que o Senhor já te conhece, é o que está escrito lá. E sabe que você confia nele. Por isso, a bondade do Senhor te fortalece no dia da angústia. É isso que eu quero dizer, que mesmo em meio às aflições, às angústias, como estamos passando nesses últimos dias, o Senhor é contigo, é comigo e é com todos que obedecem. Por fé, segue-o, fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Nele nós podemos confiar, porque assim, confiando no Senhor, nós seremos mais do que vencedor. E todas as promessas se cumprirão sobre nós, pela obediência, pela fé, por seguirmos ao Senhor segundo a sua vontade. Mas ao Senhor ninguém o engana. Ele conhece os que verdadeiramente confiam nele. Para terminar, eu quero dizer, meus amados, não abra mão. Não abra mão da sua confiança em Deus, pois só assim você receberá a recompensa do Senhor. Vamos encerrar com o Salmo 125. Salmo 125. Esse é um salmo que muitas pessoas sabem de cor. Salmo 125, verso 1. Você confia no Senhor? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aleluia! Confiamos, pois, no Senhor, para não sermos abalados com os problemas deste mundo. Nós estamos vivendo em dias difíceis, mas se estivermos firmados no Senhor, na obediência, na fidelidade, fazendo a vontade do Senhor, seremos como um monte de Sião, que jamais nos abalaremos. Como um monte de Sião, nunca se abalará. Amém? Porque seguimos o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, aquele que cuida de nós, aquele que exerce poder para a realização dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, nossos objetivos devem ser os sonhos de Deus, os objetivos de Deus, para que sejamos prósperos em tudo que pôr as mãos a fazer. Amém? Vamos encerrar então, meus amados. E agora vamos fazer uma pergunta aqui, individualmente. Você confia no Senhor?
Eu fiz essa pergunta e nós precisamos de vez em quando fazer essa pergunta para nós, cada um para si mesmo. Porque o que confia no Senhor jamais será abalado. Passaremos por todas as mazelas dessa terra. Sofreremos, sim, Jesus também sofreu, mas venceu o mundo e em nome de Jesus nós somos vencedores. Aleluia! Então essa é a pergunta. Você confia no Senhor? Não se esqueça do otimismo, da fé, da obediência e da fidelidade, pois estes são os dons que Deus nos deu para alcançar os nossos objetivos. Mesmo em meio às aflições, seremos vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Vamos orar ao Senhor? Eu aqui e você aí, vamos orar ao Senhor. E eu digo para vocês o seguinte, continue orando por nós, que nós não temos só esse trabalho nas quintas e nos domingos às 19 horas. Nós temos a escola bíblica dominical também, às 9 horas da manhã, no domingo, às 9 horas da manhã. Se conosco, a partir de domingo será pelo Facebook. Assim, se você não for membro de uma igreja, não tiver como participar de uma escola bíblica para aprender como você deve viver realmente com Deus e com a igreja do Senhor, vem, ouça às 9 horas da manhã. Esta manhã minha esposa trouxe um ensinamento maravilhoso sobre escatologia. Aprendemos, relembramos e aprendemos muitas coisas. Vem conosco aprender a palavra de Deus aos domingos, escola bíblica, às 9 horas da manhã. Conto com a presença de vocês. Vocês que ainda não é membro de uma igreja, que ainda não tem uma escola bíblica para aprender, meus convidados prediletos, tá? Vem conosco, amém? Vamos orar? Para finalizar, Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua presença, pelas bênçãos do Senhor, através da Tua palavra. Continua a nos abençoar, Senhor, pois queremos ser realmente cristãos otimistas, cristãos de fé, e que a nossa fé seja aplicada na pessoa certa. Mas nós precisamos da ajuda do Senhor. Continua nos fortalecendo espiritualmente através da Tua palavra, através da oração, através da comunhão contigo e com a igreja do Senhor, para que nós possamos estar firmes no aguardo da volta do Senhor Jesus, onde o nosso corpo será transformado em um piscar de olho, pois esta é a promessa, onde podemos estar na presença do Senhor e vendo como Ele é e sendo como Ele é, a semelhança de Cristo, Filho de Deus, conforme vimos na palavra hoje. Este dia será um dia glorioso, um dia de muita felicidade para aqueles cristãos que perseveram na palavra de Deus, na oração e na comunhão com o Senhor. Porém, será de muita tristeza para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador, para aqueles que estão se relaxando, não abre a Bíblia, não ouve a palavra, não ora ao Senhor, não tem comunhão com o Senhor, não tem comunhão com a igreja do Senhor. Eu sei que será muito difícil, mas Pai, tem misericórdia de nós. Não deixa-nos cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Aviva-nos, Senhor, para que todos os dias estejamos meditando na Tua palavra, orando ao Senhor, tendo uma plena comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Sê com esses que têm me acompanhado nessas lives, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, os abençoe todas as famílias representadas aqui.
E eu peço ao Senhor pelo Adivaldo, que nesta semana passou muito mal e está no respirador. Tem misericórdia dele. Cura para a honra e glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Tu sabes que o teu pai, a tua mãe, o irmão Lorivaldo, a irmã Creuza, estão sofrendo muito também, junto com ele, por amor de pai, por amor de mãe. E nós estamos sofrendo também por ver ele nesta situação. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Entra com providência sobre a vida do Adivaldo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem salvado vidas. Mas nem todas são curadas. Há enfermidade para a cura e há enfermidade para a morte. E nós sabemos disso. Portanto, eu peço ao Senhor que console a minha família pela perca do meu sobrinho, o Raimundo. Tem misericórdia de mim, da minha família. Consola-nos com este Espírito Consolador que o Senhor nos deste para viver permanente conosco. Obrigado, porque eu já me sinto consolado pelo Senhor. Consola a minha irmã Rosa, a tua filha Ana Maria e todos os sobrinhos do meu sobrinho que faleceu. Consola toda esta família. Eu te peço em nome de Jesus. E peço, continua nos ajudando nestas mensagens, para que possamos ser preenchidos com o poder do Senhor, para prosperarmos segundo a vontade do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, continua abençoando os estudos da Tua Palavra, nos domingos às 9 horas, abençoa aqueles que vêm para ouvir e obedecer a Tua Palavra. Abençoa estes que estão me acompanhando nas quintas-feiras e nos domingos às 19 horas. Peço ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Um forte abraço. Que Deus continue abençoando vocês e as vossas famílias, assim como a minha família. Eu agradeço a todos vocês. E até quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.